Tudo bem. Obrigado, Senhor, por esta bênção. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar agora mesmo, por favor. Minha mãe querida, você é muito especial e tão importante para todos nós. Jeremias 30, versículo 19. Jeremias 30, versículo 19. E deles procederá uma ação de graças. A voz daqueles que fazem a verdadeira alegria. E eu os multiplicarei, e eles não serão poucos. E eu também os glorificarei, e eles não serão pequenos. Isso se aplica a você em nome de Jesus. Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Eu os multiplicarei, e eles não serão poucos. Eu os glorificarei, e eles não serão pequenos. Há glória sobre a sua vida, glória sobre o seu ministério em Jesus. A partir de hoje, ninguém mais vai te perguntar por que essa igreja não está crescendo. Eles vão perguntar por que essa igreja está crescendo. Assim, está escrito: eu os glorificarei. Eu os tornarei belos e eles não serão pequenos. Eu os multiplicarei e eles não serão poucos. Receba as multidões, ministério de Jesus Cristo. Amém. Queria ter a chance de falar com você sobre a unção das multidões. Multidões. Ah, sim. Oh, sim, eu os multiplicarei, e eles não serão poucos. Nunca será chamado de poucos. As pessoas são poucas na igreja. Não, não. Eu os glorificarei. Glória. Glória é uma palavra antiga para belo, significando eu os farei belos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Você pode se sentar agora, por favor, e que a paz esteja com todos vocês e que a graça de Deus esteja convosco. No livro de Mateus, especificamente no capítulo de número 16, e mais precisamente nos versículos que compreendem do 14 até o versículo 18, encontramos uma passagem de grande relevância para a nossa compreensão, para a nossa reflexão e meditação, e para o estudo aprofundado das Escrituras Sagradas. E eu também te digo com toda a certeza que tu és Pedro, uma rocha sólida e inabalável, e sobre esta pedra fundamental edificarei a minha igreja, que será forte e duradoura, e as portas do inferno, com toda a sua força e malícia, não prevalecerão de forma alguma contra ela, permanecendo sempre vitoriosa. Agora, vamos falar sobre o crescimento e a construção de igrejas, um tema de grande importância. Fazer a igreja funcionar de forma eficaz é, de fato, uma batalha espiritual contínua, porque pastores que andam na carne, ou seja, que operam com suas próprias forças e sem a devida orientação divina, nunca conseguirão fazer uma igreja crescer de maneira sustentável, pois isso é, em sua essência, algo intrinsecamente espiritual. A Bíblia, em sua sabedoria, diz que você está derrubando as portas do próprio inferno, uma metáfora poderosa para a vitória espiritual e o avanço do reino de Deus. A igreja não é nada além das portas do inferno.
O que está verdadeiramente lutando contra o crescimento da igreja não é nada além das próprias portas do inferno. Mateus 16:18, eu edificarei a minha igreja. Então ele imediatamente menciona o que está resistindo a isso. O que está resistindo ao crescimento da igreja? Não é nada além das próprias portas do inferno. Por que a construção da igreja realmente penetra o próprio inferno e derruba completamente o portão do inimigo, o próprio inimigo? Por isso, quero te encorajar muito a ser muito determinado em relação ao crescimento da igreja. Veja bem, vamos pegar nossos irmãos que vieram para Gana em 1847, os presbiterianos, aqueles que chegaram naquela época. Vamos pegar a região de volta hoje. Muitos pastores têm verdadeiramente muito medo dela. Eles têm muito medo do juju e da feitiçaria que existem naquela cidade. Eu me lembro das vezes em que fazíamos as nossas cruzadas. Eu percebi que os pastores que estavam lá tinham mais medo disso do que até mesmo do próprio evangelho. Embora sejam cristãos, eles tinham muito medo porque estavam lá e percebiam que existem coisas reais que são de fato praticadas. ILT, break time igual 0.5S VGT. Você está comigo? Então, eles tinham realmente medo disso. Você os ouve dizer coisas. Tantas coisas. Sim. Hoje temos muitas igrejas na região de Mora. Não me refiro somente à nossa igreja, mas a muitas outras igrejas diferentes. Pentecostes, EP, AME, Sião e outras igrejas carismáticas. Há muitos católicos por toda aquela área. Quanto mais, 170 anos atrás, quando não havia evangelho, você consegue imaginar como a feitiçaria e outros cultos a ídolos dominavam aquele lugar? Estou te mostrando uma coisa. Tem um motivo pelo qual estou te mostrando isso. Estou usando isso como uma ilustração para você ver como a construção e o crescimento da igreja destroem os portões do inferno de uma forma tão irreversível e difícil de Satanás reverter. Não importa a presença que ele diga ter em qualquer lugar. Agora vêm os brancos, os presbiterianos. Não sei se na igreja presbiteriana eles acreditam em falar em línguas. Ah, agora eles sabem? Sim. Alguns sim, ou alguns não. Alguns sim, outros não. H, tudo bem. Mas os que eu conheço, eles. Não sei se eles estão falando. Eu não sou. Não sei se eles estão falando na cidade, como uma banda de presby. Não vi disso. Você viu disso? Agora vem o presby. Aí vem o presby.
missionários suíços que nem falam em línguas. Eles desembarcam cuidadosamente de um barco em Christiansborg, uma fortaleza costeira, transportando consigo uma canoa de madeira. Já nos primeiros dias do ministério de T.L. Los Bondes, quando ele veio para Gana. Quando você chega em Gana, você entra numa canoa, não havia porto. Então você vinha de canoa para esta terra. Isso foi em 19 e alguma coisa. Imagina antes disso, em 1840 e pouco. E esses jovens brancos, que nem falavam em línguas, vieram. E eu sei disso porque minha mãe trabalhava na Embaixada da Suíça. E uma vez uma senhora veio da Suíça. Ela estava procurando as raízes do pai dela, porque o pai e o avô dela foram missionários aqui. Eles vieram aqui. Acho que eles morreram aqui. Então ela estava procurando por seu bisavô, pelas raízes de seu avô. Como eles chegaram a Gana, eles foram para a região de Vatera. Eles estavam lá, eles construíram a igreja. E ela mostrou a foto da igreja que seu pai construiu ou que seu avô construiu. Oh, sim, branco suíço. Sim. Com ou sem juju, os portões do inferno, quando eles puseram as suas próprias mãos para construí-los, desmantelaram permanentemente, completamente, destruíram todas as obras malignas das trevas e de todo o mal em todos aqueles lugares e regiões, de forma definitiva e totalmente. Sim, ainda está lá, mas não é nada parecido com o que era. Muitas pessoas dizem ser crentes, mas nem todas vivem como tal. Na verdade, você tem mais cristãos em todas essas regiões. E você vê conquistas permanentes e irreversíveis, e o desmantelamento das fortalezas de Satanás pela construção e expansão da igreja, tanto fisicamente quanto em termos de congregações, que é o crescimento contínuo e verdadeiramente significativo da igreja até os dias atuais. Uma vez eu estava em Queia e via as obras. Veja, as pessoas fizeram algo para Deus construindo igreja. Eles deixaram e plantaram a igreja e a construíram. Assim, não há nada como construir uma igreja. Seja o prédio físico ou a edificação espiritual formada pelos membros de uma igreja. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E é isso que nós, como cristãos, precisamos saber. Nosso primeiro e mais importante trabalho, nosso primeiro trabalho não é defender nenhuma causa específica, lutar contra injustiças no parlamento ou tentar corrigir este ou aquele partido político, ou promover, quero dizer, justiça social neste lugar, qualidade de vida, melhoria social da água, isso e aquilo, várias outras coisas. Esse não é o nosso objetivo e essa não é a nossa visão. E essa não é a visão da igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e é isso que vai destruir as portas do inferno. Era assim naquela época. Clico axumide no AFL que a Caxia Lavano. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, garantindo a sua eterna existência e a vitória sobre as forças do mal. Capaz. 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 É tão incrivelmente bonito ser um construtor de igrejas. E é por isso que, para vocês, como pastores dedicados e cristãos fiéis,
É preciso enxergar a igreja como seu mais precioso diamante e decidir firmemente: vou fazer absolutamente tudo o que puder com minha vida e meu coração para construir a igreja, tornar a igreja uma realidade, tornar a igreja enorme e próspera, fazer a igreja crescer e florescer. ILT, break time igual 0.5 SFGT. Pastor Chopin, não sou pastor. Eu não sou pastor. Eu não sei como eu entro nisso. Você não sabe como entra? Acho que tenho que mostrar a vocês agora um pouco. João, capítulo 15. João capítulo 15. Você encontrou? Eu sou Temi. Meu pai é o marido. Jesus está mostrando a conexão. Nossas interconexões. Versículo 2. Olhe para isso. Todo ramo em mim que não dá fruto. Então não é só Jesus. Leia o versículo novamente. Eu sou a videira. Meu pai é o marido. Eu sou a videira verdadeira. Versículo 2. Todo ramo em mim, todo pequeno aspecto de mim, e cada parte que não dá fruto, ele o tira. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. Ele te tira. Sim, ele simplesmente vai te tirar, cada um de vocês. Todo mundo aqui é um ramo. Um ramo é um segmento ou uma parte que compõe uma árvore. Olhe para a árvore que você nem consegue ver onde estão os ramos. As folhas estão ao redor, cada ramo. Então eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo em mim que não produz alimento, ele o toma. E todo ramo que enterrou alimento, ele o limpa, para que dê mais fruto. Os frutos nascem nos galhos. Os frutos nascem nos galhos. O crescimento da igreja depende dos ramos. O fruto do ministério vem dos ramos. Versículo 3. Agora vocês estão limpos pela palavra que eu lhes disse. E alguns de vocês estão dizendo: isso não se aplica a mim, certo? Então essas também não se aplicam a mim. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E o ramo? Como o ramo não pode dar fruto? Quem é o ramo? Você é o ramo, exceto. Permaneça em mim. Você não pode fazer mais nada, a menos que me obedeça. Versículo 5. Eu sou divino. Você. Não sou eu. Eram os 12 apóstolos. Desculpe. Versículo 7 nunca se aplicará a você. Se vós me obedecerdes e minhas palavras obedecerem a vós, você pedirá o que quiser. Ao pedir o que quer, não será feito. Mensagem aos 12 apóstolos. Você não faz parte disso. Se você me obedecer e minhas palavras obedecerem a você, peça o que quiser. Sim. Você mudou de ideia para se tornar um ramo? Você mudou de ideia para se tornar um ramo. Ok, então vamos voltar ao versículo 4. Porque algumas pessoas estavam dizendo que não são ramos. Então esses frutos e outras coisas, eles não fazem parte disso. Quantos dizem que mudamos de ideia? Somos ramos, daremos frutos. Sim.
Desculpe por ter me deixado em você. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto por si mesmos, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou o divino. Vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, nele dá muito fruto. Multiplicarei eles, eu os glorificarei, eu os multiplicarei, eles não serão poucos, eu os glorificarei, eles não serão pequenos. Não existe fruto pequeno no Senhor. O Senhor não se interessa por frutos pequenos. E eu os multiplicarei, eu os glorificarei. E eles não serão poucos, não serão pequenos. Cadê o meu versículo? O versículo 6, por gentileza, poderia me dizer? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém não permanecer em mim, você verá aqueles que não permanecem, aqueles CH o veiam. CH o veiam. Quem não permanece em mim é lançado fora, como um ramo inútil. Esses galhos são reunidos em uma pilha para serem dobrados. Assim os orangotangos são organizados em pilhas. Então não se preocupe quando você vir que muitos deles parecem ter se reunido. A Bíblia diz que esses ramos são reunidos em uma pilha para serem queimados. Sim, eles estão sendo reunidos para serem queimados. Mude a versão. Se você não permanecer ligado a mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Você percebe que os ministérios deles secam. Quando as pessoas se organizam, elas secam. Às vezes, elas começam a tentar igrejas, a fundar igrejas, mas acabam secando. Você vê florescendo e crescendo. Isso tem uma importância tão grande. É por isso que estou falando com você. Porque eu não sei se realmente você foi chamado. Seu ministério não está crescendo. Sua igreja não está crescendo. Dito isso, por que essa igreja não está crescendo? Porque talvez você seja um ramo que não está permanecendo. Talvez você esteja desconectado internamente. Sabe, alguns anos atrás eu era estudante de medicina e, certa manhã, estávamos na clínica e um professor de cirurgia me chamou. Disse que eu deveria ir ver. Eu deveria ir lá ver uma coisa. Então eu fui até o local de exame. Havia um homem deitado lá, nu. Ele disse que eu deveria examinar a perna do homem. Quando examinei, vi que uma perna estava quente, normal, e a outra perna estava fria. Você consegue imaginar? Uma perna estava quente. O mesmo homem, ele só estava deitado ali. Uma perna estava quente, a outra estava meio escurecida, um pouco mais preta. Então ele me perguntou o diagnóstico. O professor Achampa perguntou o que é isso? Não sei. Ele disse, sinta a perna. Esta aqui estava quente, normal. Esta aqui estava fria. Ele disse que essa perna está morta. Ele disse que o homem sofreu um acidente e levou uma pancada na perna. Você vê onde foi a pancada? A artéria principal dentro da perna foi desconectada ou, eu acho, foi realmente cortada. No entanto, a própria perna não se quebrou. Então, algo assim talvez tenha acontecido e parado. De alguma forma, a conexão do sangue que vai para a perna foi desconectada e eles não viram porque não estava do lado de fora. Então, o sangue parou de ir para a perna e a perna morreu. Sim, uma coisa muito estranha. Sim. E ele disse que eles têm que amputá-lo agora. Essa é a escritura. Se você não permanecer ligado a mim,
É isso que acontece com o Rangu. Você vai perceber que eles não estão conectados. Talvez você não seja um orangu abertamente, mas internamente você não está conectado. Por isso você está frio. E você parece estar murchando. 13 anos com 67 membros. Até mesmo os membros agora vão resistir a esse tipo de coisa. Quando eles voltarem, dirão: não aceitaremos esse tipo de pastor para nos liderar novamente nesta cidade. Sim, se vocês não permanecerem unidos a mim, serão como um ramo que é jogado fora e seca. Galhos como esses são recolhidos. Eles são jogados no fogo e queimados. Então, se sua desconexão é diretiva e aberta, como sair da igreja, ou interna, como se estivesse dentro de nós, mas desconectado. Ainda assim, isso leva ao ressecamento. É por isso que, quando vemos uma igreja seca, perguntamos por que essa igreja não está indo para frente. Às vezes, você percebe que o pastor está desconectado do seu pai, desconectado da videira, do ramo, dos ramos. Ele está desconectado. Por que essa igreja não está crescendo? Você está por perto desconectado por dentro. Quer dizer, os membros vão ser ditos: homem, nosso pastor, ele não tem mensagem. Isto não prega da maneira correta. Este homem, não sabemos o que ele é, o que ele está dizendo. Quando ouvimos nosso pai pregando, estamos ouvindo a vida e as coisas são vivas. Mas esse dinheiro esteve nesta cidade todos esses anos. Estávamos no acampamento. Nós vimos tudo. Sim, nós vimos tudo. Quando ele prega, é como se tivesse nos dado um vale-um para dormir. Por que essa igreja não está crescendo? Por quê? Por quê? Por quê? O que esse homem quer? Por que ele não renuncia? Por que ele não renuncia? Admite que ele não é pastor, ele é um fazendeiro. Por que ele não renuncia? O versículo 7 diz que um fazendeiro não é um pastor. Amém. Ó, sim. Quero lhe mostrar uma visita. E eu lembro. Diga ao seu vizinho que este homem, com suas pregações atuais, não pode ser nosso pastor novamente. Porque, sinceramente, não estamos conseguindo entender as mensagens profundas e significativas que ele está nos pregando, o que nos impede de crescer espiritualmente. Depois desse golpe inesperado e decepcionante, não aceitaremos mais sermões de baixa qualidade ou qualquer conteúdo que não esteja à altura de nossas expectativas e necessidades espirituais. Capítulo 7, versículo 12, Amós. Capítulo 7, versículo 12.
Amazias disse a Amós: todos os que virem, vão e fujam para a terra de Judá, e ali comam pão e profetizem. Versículo 13. Fuja e não profetize mais. Na aposta, mais. Não pregue. Y de novo. Sim, não pregue aqui novamente. Por que suas mensagens não estão fazendo a igreja crescer? Suas mensagens não estão fazendo a igreja ir. Não pregue. Aqui está a corte do rei. Versículo 14. Então o pastor respondeu e disse a Amazia: eu não sou profeta. Não, eu não era um profeta, filho. Eu era um marido. Eu era fazendeiro e coletava frutos de sicômoro. Eu não era pastor. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Vós. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor. SH, a versão. Eu não sou pastor. Amós respondeu: eu não sou um profeta profissional. Mude a versão. Está respondendo e mostrando. Mude a versão. Amós disse: eu não sou o tipo de profeta que profetiza por dinheiro. Eu sou um lavrador. Eu cuido de figueiras. Cham, a versão. Eu sou um lavrador. Ele disse: eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, pois eu sou um lavrador e cultivador de figos e sicomoros. Que surpresa! Encontre o pastor mais próximo cuja igreja não está crescendo. Diga: ei, você, sua igreja não está crescendo. Você é um cultivador de árvores de sicômoro. Você não vai ser pastor de novo. Não serei pastor novamente. Você é um pastor de árvores Samori. Você não é um pastor de verdade. Suas mensagens não são boas. Você não será nosso pastor novamente. Nós mudamos você. Nós mudamos você. Olhe Amós, capítulo. O que é? 7. Versículo 12. Veja o versículo 12. Eu disse: vai e coma lá. Vá para a terra de Judá e coma pão lá. Faça a sua profecia no versículo 13, mas não profetize mais em Betel. Alterar a versão. Brilhe a versão. Não nos incomode com sua profecia. Este é o santuário do rei. Alterar a versão. Rei James. Rei James. Mas profetizando. Não mais. Em Betle é atualmente realmente a capela do rei de hoje. Não dê aula aqui de novo. Não pregue aqui novamente. Porque sua pregação não é doce. Não é como a pregação do nosso Pai. Podemos ficar lá por 3 horas. Mas quanto? Em 25, 20 minutos adormecendo para recuperar o sono. Você não é um pastor. Veja o versículo 14. Você não é um pastor. Versículo 14. Então você responde: eu não era nenhum profeta. Nunca mais fui filho. Eu era um Emon. Eu era um Emã, um coletor de frutos de sicômoro. Eu sou um Emã. E eu sou um fazendeiro.
vovô. Quer dizer, eu conheço alguns. Sabe, eu me lembro de uma igreja com missionários. Nós os enviamos há alguns anos. Todos que enviei para eles sempre voltavam e diziam, sabe, eles estão mais envolvidos com a vida profissional do que com a igreja. É por isso que a igreja é pequena. Depois de 8 anos, 23 membros. Sim, eles estão mais interessados em colher mais frutos. Sim, eles estão focados em juntar dinheiro, dias, seja lá o que for. A igreja é muito pequena. 23 membros depois de 8 anos. Você tem que admitir que eu não sou pastor. Saia do caminho e peça ajuda. Você não é pastor. Eu sou um capataz, um cultivador, um coletor de frutos de sicômoro. Ei, tudo bem. Vamos voltar. Acho que estávamos em John. Oh, sim. Eu sou o T. E esta é para aqueles. Cultive isso no pastor Eulomo e nos membros também. Você não dá frutos. Você é membro. Membros são filiais. Os membros são ramos deste. Bíblia, mensagem. As pessoas estão pedindo a mensagem da Bíblia. Eu sou a videira. Amós 7, versículo 14. As pessoas estão pedindo a mensagem da Bíblia do Cone. Eles estão chamando para trazer a mensagem da Bíblia. Emos enfrentou a Amazia. Eu disse que nunca tive a pretensão de ser um pregador. Nunca tive planos de ser pregador. Eu crio gado e podo árvores. Esse é meu verdadeiro trabalho. Eu não sou um pregador. Versículo 6. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado para fora, como um ramo, e junto com ele, você sabe, é por isso que você deve decidir nunca se tornar um orangotango. ILT, break time igual 0.5 STGT do orangotango se torna com essas versões, sem galhos, sem frutos, sem a vida que ele realmente precisa. Anos atrás, lembro que o bispo estava com outras pessoas e eles decidiram se tornar orangotangos. Sim, e ele estava com eles. Então as pessoas não tinham certeza. As pessoas não tinham certeza sobre ele, o bispo, um dos orangotangos. Houve várias reuniões. Hoje, mais de 20 anos depois, você pode ver a diferença. Um ficou seco e... Não, estou te dizendo. Olha, uma das coisas que os orangotangos não te contam é o que aconteceu com eles depois que se desconectaram. Por que quando era para você estar conectado e você se desliga, você fica como aquela perna daquele homem? A perna morreu. Sim, ficou preta, desconectada e fria. Sim. Por que quando você tem um corpo morto, ele está quente no começo? Se você deixar por algumas horas, o corpo fica frio. Você estará deitado na cama, mas está frio. Isso significa que ele está morto. Sim, desconectado. Portanto, não siga homens rebeldes, nem um pouco. E principalmente não os siga em sua mente ou em seu coração.
então você ainda está deste lado. Tudo que você está preparando para si mesmo é ter uma mente dupla, e você se torna instável em todos os seus caminhos. Você nunca realmente sabe. Sim, anos atrás eu aprendi isso e hoje tem gente que estava comigo quando eu comecei no ministério, quando eu comecei a pregar. Tinha gente que quando eu prego, eles também pegam o microfone e pregam. Quer dizer, sim, depois que eles pregam. Quero dizer que eles Quando eu não estava lá, era isso. Aqueles que, nesta mesma igreja, quando termino de pregar, eles pregam. Se eu viajar, são eles que vão estar pregando nessa mesma igreja. Anos atrás, eu me lembro de sentar com amigos juntos. Quais são os planos de Deus? Nós vamos servir a Deus. Nós vamos ser pregadores. Nós vamos ganhar almas. Nem tocando instrumentos na igreja. Eles dizem que todos nós estávamos juntos, de mente e coração. O ministério era para servir ao Senhor. Sim, hoje, em relação ao ministério, nada. Vazio. Posso citar uma lista de nomes. É muito triste. Olha, um dia meu irmão, alguém teve um sonho com ele. Ele disse, olha, em um comboio. Eles estavam em um comboio. Enquanto seguiam, um dos carros do comboio virou à direita. Saiu e foi para a floresta. Aí eu perguntei, de quem era aquele carro? E era desse pastor que virou um orangle. Aquilo foi uma visão da orangularização dele. Deus estava mostrando antecipadamente que, enquanto seguíamos assim, ele sairia para a floresta e foi exatamente isso. Ele fez exatamente isso. Você está lidando com os portões do inferno quando faz o trabalho da igreja. E o inimigo não vai te deixar em paz de jeito nenhum. Ele vai tentar escolher algumas pessoas. Então, às vezes, quando as pessoas caem, eu fico triste. Eu sinto que são baixas do mundo. Em toda guerra, há perdas e consequências, mesmo na vitória, com mortes e eventos ocorrendo. Então, todos eles são baixas da guerra. Sim. É triste, mas é real. Mas Jesus tem grandes promessas e há grandes bênçãos para aqueles que permanecem. Por isso que o próximo versículo é: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Quem fez isso? Quem fez isso? A pessoa deve vir, por favor. A pessoa deveria vir, por favor. A pessoa deveria vir aqui, por favor. Eu estava cantando que você tirou minha mente. Sim, vem e fique de pé. Incline a cabeça para trás. Onde está a água? Onde está a água? Não. Vocês são muito gentis. Então vou fazer isso do meu jeito. Incline a cabeça para trás. Este se chama o quê? Abrir. Este se chama o quê? Encha o tanque. Da próxima vez que você realmente me vir cantando, por favor, não queime o meu microfone de novo. Se você é, por exemplo, então, sabe. Eu, com todo o meu ser e minhas palavras sinceras, sempre ao seu lado, para o que der e vier. Por que você tirou o volume dela?
minhas palavras estão em você. Peça o que você realmente desejar, e isso certamente será feito para você. Porque você não pede o que você realmente quiser, e então lhe será prontamente feito. Se a gravidez virá, aperte as mãos. Agora faça um teste de gravidez. Agora faça um teste de gravidez e veja se ocorreu alguma gravidez. Você fez seu teste de gravidez? Foi positivo ou negativo? Negativo. Negativo porque não é profundo o suficiente, não é algo duradouro. Ó sim. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você está me ouvindo? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer é chave. As frutas que estão aqui, Bishop Saul é o convocador aqui. Não foi ontem que ele se juntou a nós nos últimos 2 anos. Então ele decidiu ser o número de antes de ele se casar. Antes de se casar, olha. Então você deve se tornar um permanente. Longa estadia, longa estadia, longa estadia, sem gravidez. Toque o pé do seu vizinho e veja-se. Não, perna. Faça um teste de gravidez. Faça um teste de gravidez. Você tem os resultados? Qual é o resultado? Negativo. Agora eu lhe disse, você precisa entrar na pessoa e precisa permanecer dentro dela. Ok. Dê um toque nas costas da pessoa. Ande, bata nas costas. Agora faça um teste de gravidez. A pessoa está se tornando. Sim. Sim. Qual é o resultado do teste? Negativo. Então, se você quer dar frutos, não pode simplesmente tocar no livro assim. Você não pode simplesmente. Você o colocou de volta. Você não pode simplesmente tocá-lo. Você tem que obedecer. Você tem que entrar e o peso tem que permanecer e permanecer dentro. Então, quando você faz um teste de gravidez, você vê positivo. Minhas palavras permanecem em você. Então, a partir de hoje, você pode ser nosso pastor. Se você não está envolvido, pastor, coisas estão em você. É por isso que nada está funcionando. Nada está funcionando para você. Pastor, as palavras não estão em você. Todos os seus testes de gravidez são negativos. Não há relacionamento profundo com os livros. Os livros não estão em você. Você está mais no Facebook e no Twitter. Sempre no WhatsApp, mas sem tempo para ler. O mesmo livro está no seu celular. Quantos aqui colocaram os livros no seu celular desde que chegaram? Quantos ainda não colocaram? Levante a mão se você não tem. Então, ao procurar o Twitter, um livro chorando e rangendo os dentes. Lançado há meses. Gratuito. É uma bênção.
Deixe que esse oeste entre em você. Bobagem. Pastores carnais que não estão no Espírito e na Palavra. É muito sério. João 15, ver 8. João 15, versículo 8. Ouvindo que meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto? Muito, não pouco, muita fruta combina. Este livro, Frutificação, contém as 7 leis da frutificação. Livro lindo, lindo livrinho. A partir de hoje, você nunca mais dirá que impede o crescimento da igreja. Efésios 4, 16. Efésios 4, versículo 16. Diz que aquilo que cada junta supre. Cada membro é uma junta, cada membro é um ramo e cada membro é uma junta. E a articulação fornece alguma coisa. Cada articulação fornece alguns membros. Hoje em dia, avaliamos os membros pelas pessoas que eles trazem para a igreja. Você vê isso? Alguém me apresentou. Alguém. Só esse homem levou 200 pessoas à igreja. Sim, um membro. Um membro? Sim, só ele traz 200 pessoas à igreja no domingo. Sim, esqueci. Estou tentando lembrar qual igreja. O pastor me disse que esse homem sozinho traz 200 pessoas. Ônibus de que trazem 200 pessoas. Uma pessoa. Cada membro fornece suprimentos conjuntos. Você não pode dizer isso. A culpa é só do pastor. Sim, o pastor não está falando sério. Está na carne do Unice. Vocês dois, os membros, também estão na carne do NN e isso não está funcionando porque vocês não estão fornecendo o que deveriam fornecer. Cada Jô, veja o versículo, Efésios 4,16. Cada junta fornece, de quem todo o corpo é bem ajustado e unido. Você nunca fez isso. Você nunca vai conseguir unir os membros a menos que eles façam. Cada junta supre. Então, todos deveriam suprir. Você sozinho deveria trazer 11 pessoas. Venha vir. Você diz para eles, venham, vamos juntos, e eu vou te mostrar. Todos dirão, venha, vamos embora. Vamos à casa do Senhor. Ele nos ensinará seus caminhos. Ele nos ensinará seus caminhos. Isaías, capítulo 2, versículo 2. Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa perdida será estabelecido no topo das montanhas. Versículo 3. E muitas pessoas irão e dirão, venham, 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 vamos, venham, subamos ao monte do Senhor. Pessoas são as pessoas que dizem, não é o pastor que diz. As pessoas dizem, venham, vamos subir ao monte do Senhor. As juntas estão suprindo os membros. Cada membro deveria. Ônibus, pessoas, cada junta suprida. Por que essa igreja não está crescendo? Por que as juntas não estão suprindo os membros? Por que essa igreja não está indo para frente? Por que as juntas não estão suprindo os membros? É por isso que todo o fundo está vazio. Quantos concordam que todo o fundo está vazio? Levante a mão se o fundo está vazio. Por quê? Porque as juntas não estão suprindo os membros. Por que essa igreja não está crescendo? Está sim. Esta igreja não está crescendo porque as juntas não suprem. Esta igreja não está crescendo porque os ramos não dão fruto. Vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês devem dar fruto.
Ah, sim. Ah, sim, sim. Por que essa igreja não está crescendo? Porque as juntas não estão suprindo os membros. Sim, sim. Por que essa igreja não está crescendo? Porque você não está provendo, não está suprindo os membros. Você não está se esforçando. Eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno agora. Você não pode construir uma igreja se você não estiver. Se você for carnal, algo que está enfrentando Satanás diretamente, você está trazendo sua carnalidade. Sua barriga está cheia de quinque. Complete com Fufu, complete com Banu. E você veio com esse fardo pesado para lidar com o trabalho espiritual de construir a igreja diretamente contra Satanás. Escute, os portões não abrem só para as pessoas. Você deve ter algum poder. Um dia, um certo irmão veio procurar meu pai. E quando chegou ao portão, ele apertou a campainha. Reze, reze. A janela do meu pai. Ele pode ver o portão. É um pouco longe, mas ele consegue enxergar. Então ele se levanta porque não sai cedo de manhã. Ele vai fazer algumas ligações, aí ele estará lá. Foi à janela. Amigo contou. Por favor, eu estou aqui. Teve que gritar do outro lado. Por favor, eu sou o Charles. Tanto faz. O que você quer? Ele estava vindo procurar um emprego. Qual é o seu nome? Diga novamente que ele gritará. Meu nome é Charles. Isso o quê? Então o que você quer? Ele respondeu. Quero dizer, ele estava no portão. Eles entrevistaram por acesso privado. Eles nunca abrem portão para ele. Você tem que ter cuidado ao se aproximar de um portão. Pode não estar aberto para você. Fui visitar ovelha perdida. Eles vêm. Ei, nós o ouvimos gritando. Não vem aqui. Não preciso de você aqui. Ei, estávamos com medo. Oh, sim. O portão do inferno não responderá a qualquer um. Eu não vou responder a qualquer um. Diz trabalho espiritual. Sabe, uma vez havia um mago e esse mago se converteu. Então ele foi à igreja e deu um testemunho, dizendo que eles foram enviados em uma missão para uma cidade. É verdade? Eles foram enviados em uma missão para uma cidade para ir e dispersar as igrejas, porque as igrejas estavam ficando fortes demais. Então ele fazia parte disso. Quando chegaram à cidade, foram até uma igreja. Eles acabaram com a igreja. Eles introduziram alguns orangus e outras coisas. A igreja inteira se dispersou e foi liquidada. Oh, sim, resistência ao orango. Ela revela força. Eles foram para outra igreja. Eles espalharam a igreja através de outros métodos. Depois eles foram para outra igreja. Isso foi. Ele estava dando esse testemunho depois que se converteu e disse que eles foram a essa igreja e quando chegaram lá, havia uma grande igreja que estava crescendo espiritualmente. Quando eles chegaram à igreja, olharam para a igreja e não conseguiram entrar. Então o pastor perguntou para ele, por que vocês não conseguiram entrar?
Ele disse: olha, quando chegamos à igreja, por cima da igreja assim, parecia que havia um dossel de línguas sobre toda a igreja. Era um dossel de línguas. Então, aqui, o feiticeiro, que eu acho que eram dois que tinham sido enviados para aquela cidade, conseguiram dispersar algumas igrejas. Mas naquela igreja, eles viram um dossel de línguas espessas, línguas por toda a igreja, e perceberam que não podiam entrar naquela igreja e foram embora. Porque não se trata da carne de qualquer um. Você não ora, você não é espiritual. Você acha que as coisas da igreja vão te obedecer. Elas não vão te obedecer. Aqueles que encontram, aqueles que buscam, busquem e vocês acharão. Se você não for sério, não vai conseguir pedir. Será dado a quem bate e será aberto. Se não bater ou pedir, nada receberá. Então, quando eles viram aquele dossel de línguas sobre a igreja, fizeram uma reunião e disseram: não, eles não podem entrar. Então, o que deveriam fazer? Então decidiram: vamos pegar o próprio pastor. Pegar o pastor pessoalmente mesmo. Então eles foram atrás do pastor. Você sabe o que aconteceu? Acho que você não quer saber. Você quer saber o que aconteceu? Para Zimabe, para contar às pessoas de lá. Então, quando eles saíram do dossel de toneladas, eles não conseguiram entrar. Decidiram ir e procurar o pastor. Quando viram o pastor, você sabe onde o pastor estava? Eles o viram longe, muito alto no céu, e não conseguiram alcançá-lo. Sim, porque no reino do Espírito, o pastor estava andando com o Senhor e eles correm. Depois eles se converteram e vieram para a igreja. Foi aí que eles vieram dar esse testemunho sobre o dossel de línguas. E então, quando eles se viraram para procurar o pastor, ele já estava bem longe. No reino do Espírito, você pode fazer igreja, passar pela carne do fulano sem fazer nada, Twitter, Facebook, essas coisas. Sempre no telefone, sempre no celular. A todo momento você tem que checar alguma coisa, tem que encaminhar a mensagem, encaminhar o vídeo. Assista ao vídeo e dê boas risadas. Durar. Se for 1239, o último em 1238. Alguns de vocês, quando há homens e mulheres maus, vocês veem e pensam que não é verdade. Um dia estávamos em ação. A mesma ação aqui, sim. E havia um homem, ele veio do exterior. Ele veio, fez um altar. Se você está aqui, você veio aqui para fazer o pastor 4Z. Você veio aqui para fazer o pastor 4. Venha para a frente. Venha e veja. Venha e veja diferentes tipos de garotas. Todos eles caminham a um culto ao vivo. Ação aqui. Abra a chamada altar. Venha e veja diferente e chocante volume. Quer dizer, você pensaria que é imaginação. O crescimento da igreja é uma guerra espiritual. Eu construirei a igreja e as portas do inferno. Nada vai acontecer. O inimigo vai se levantar e resistir. Nada vai funcionar. Espalhando o pastor, espalhando a igreja. Eu construirei a minha igreja. É uma guerra do começo ao fim. Por isso, a carne de Nan, pastores que não são espirituais, sempre no Twitter e Instagram. Eles não conseguem construir igrejas. Não conseguem construir igrejas. Sempre no celular, sempre no Facebook, sempre postando alguma coisa. Vamos lá, vamos ser sérios.
Eu construirei a minha igreja. Eu os multiplicarei e não serão poucos. Mas se você brincar com isso, vai ser espalhado. É isso aí. E se tem uma coisa que você precisa fazer quando tem a oportunidade, é construir a igreja fisicamente e espiritualmente. Aprenda. Veja, eu pegaria esse livro e rasgaria as páginas. Cadê? Vou arrancar as páginas. Faça uma igreja. Vou rasgar as páginas. Cadê? Vou absorver isso. Tire as fotos. Você me vê ali parado tentando entender. E daí? Qual é a revelação aqui? Qual é a revelação? Você vê o bispo indo. Ele disse que ficou 3 dias no calor. Quando ele chegou lá, não tinha onde ficar. Debaixo de uma árvore. Primeiro, jejuando, caiu uma cobra. Eles venceram. Ir para casa. E ele está lá para descobrir os segredos de Ezequiel. 3 dias de jejum sem água. Como a igreja dele não vai crescer? O segredo da igreja Megash está aqui. Você não vai levar isso a sério. Você está no Instagram, assistindo vídeos, no WhatsApp, checando grupos, discutindo polêmicas diariamente. Em todo grupo, uns 3 ou 4 falam sempre. A gente disse isso, ele disse aquilo. Você disse isso, ele disse que eles não têm nada para fazer. Eles não têm nada para fazer. É por isso que escrevemos o livro. Será que eu não sirvo para nada? Será que eu não sirvo para nada? Será que eu sou o sal que perdeu o sabor? Porque veja, se nossas igrejas crescem, mas não crescem o suficiente, ainda não está bom. Porque veja o sal. Se você coloca sal na comida, mas não é suficiente, algo está errado. Você não colocou sal. Tem sal, mas seu sal não é suficiente. Se as igrejas não são suficientes, isso não afeta o país. Livro sobre sal sirva para algo? Essas são as palavras de Jesus. Se o sal perde o sabor, não serve para nada. Você, pastor, você é um sicômoro. Você sabe, sicômoro é um homem do campo. Você não é um pastor de verdade. Suas mensagens não são doces. Não somos abençoados quando você prega. Aqui, somos abençoados, mesmo cansados. Podemos continuar. Vamos estar aqui todos os dias. Sim, eu vou construir minha igreja. Eu não sirvo para nada? Eu sou inútil? No que diz respeito à obra de Deus, eu sou inútil. Você se tornou um fornicador. Se tornou um fornicador, um garotinho. Você acha que é um fornicador? Enfiando seu pênis em todo lugar. Como sua igreja vai crescer? A garota está sentada na congregação enquanto você prega. Ela está olhando para você. Ela está fazendo olhares. Ela está coçando a coxa assim. Ela está coçando assim. Ela está coçando a coxa. Você é um homem carnal. Você está afundado na carne.
Como isso pode levar ao crescimento da igreja? Quando vai a pastores e igrejas não funcionando, sempre encontra algo misterioso. Ela olha e sorri. Depois do culto. Depois do culto. Quantos penitentes você vai demitir? E eu vou parar. E eu vou para o Marrocos. E eu vou para a Tanzânia. Ah, sim. Ah, sim. Besteira. A carne não traz crescimento para a igreja. A oração muda as coisas. 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 Você viu hoje de manhã quando oramos? Você viu que você entrou no Espírito. Sim, você entrou no reino do Espírito. E tudo era diferente. Tudo era diferente. A garota pode ser difícil, mas através da oração você vence todas essas tentações. Você é pastor, você tem uma namorada que não é membro da igreja. Ela veio esperar do lado de fora da igreja. Ela vai reservar um hotel agora. Vou assistir filmes com ela. Como você pode usar o voo de Neo para construir uma igreja? Depois do acampamento, algumas de vocês, meninas, absolutamente não estão falando sério de forma alguma, de jeito nenhum. Um pastor ligou o bispo. Meu coração está partido. Disse, por quê? Vi pastores. Ela foi para a competição. Eu disse, que competição? Ele disse, maior competição de vagina. Maior vagina. Nega, nega. Orar muda as coisas. Reze para mudar o sabor. Reze para que nossas coisas mudem. Reze para que nossas mudanças aconteçam. Reze para que nossas coisas mudem. Reze para que nossas mudanças aconteçam. Reze para que nossas mudanças aconteçam. Reze para que eu mude as coisas. A oração muda as coisas. Você é um pastor e veja a competição da qual você veio participar. Oh, sim. Diga ao pastor papista que seu sermão não é convincente. Sim.
Ouça, ouça, ouça. Estamos lidando com a igreja. Sim. Você está lidando com a igreja. Estamos lidando com a igreja. Sim. Veja, existem as senhoras que são especializadas em pastorear. Um dia eu estava observando um profeta. Ele ligou para uma senhora. Ela dormiu com 22 pastores. E ela se apresentou. Ela se aproximou. Olá! Ela dormiu com 22 pastores. Esse é o ministério dela. E você não é espiritual. E você não é espiritual. O portão do inferno será aberto. Eles vão sair do inferno para te encontrar. E você não é espiritual. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espero que você nunca esqueça o que Jesus disse. Eu edificarei a minha própria igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e nada poderá detê-la. Você é declarado vitorioso em toda a batalha. Sentem-se. Podem se sentar. Eu quero fazer algo que realmente acredito que devo fazer. E se você está aqui e acredita que Deus te chamou, quero te convidar a se preparar para a batalha, sendo devidamente, completamente treinado. Um homem de grande conhecimento, de fato, aumenta a sua força. Um homem de conhecimento aumenta a força. Amém. Um homem de conhecimento aumenta a força. E por isso quero convidar alguns de vocês para virem para a escola bíblica aqui. Sim, e eu vou te dar uma bolsa especial e um convite. Sim, bolsa de estudos e convite para estar nesta escola bíblica. Nesta escola bíblica que já formou muitos pastores e bispos que hoje estão espalhados pelo mundo todo. Sim, sim, através da pequena luz de conhecimento que eles estão recebendo daqui. Ah, sim. Então, se você está aqui hoje e quer fazer parte disso, se você quer ser alguém que vai vir para esta escola bíblica, nós vamos te treinar por 4 anos. Sim, torne-se um homem de conhecimento. Quantos gostariam de um homem que está operando no seu coração? Quando ele está operando no seu coração e você pergunta para ele, você já fez isso antes? E ele te responde, eu vi no YouTube. Sem experiência. Quantos? Tipo alguém que é bem treinado. Ah, sim. Ah, sim. Bem treinado. Uma vez eu estava em um avião com um piloto bem treinado. Sim, bem treinado. Estávamos pousando em Cotoca. Quando chegamos, havia um carro na pista. Esse aeroporto de Cotoca. E estávamos prestes a bater. Mas o piloto era bem treinado. Assim que tocamos o solo e ele viu a distância, decolou de novo para evitar.
Ele subiu com todos nós, nossas bagagens e tudo mais, tipo assim. Ele fez quase na vertical para desviar do carro. Depois ele deu a volta. Não disse nada. Nós fomos. Nossos corações estavam acelerados. Quantos gostariam de um piloto bem treinado? Ah, sim. Todo pastor treinado em Anakali é um pastor treinado. Não ficamos satisfeitos quando não vemos certos resultados, pois esperamos determinadas coisas daqueles aqui. Se você vier para a escola, será dispensado facilmente se ultrapassar certos limites. Ah, sim, não é um esconderijo. Ah, sim. Então, agora vou te dar uma oportunidade. Aqueles que sentem no coração, Senhor, eu quero aproveitar essa oportunidade. Veja minha mão assim. É um convite. É um convite para dizer sim. Senhor, eu quero ser um construtor da igreja e um servo de Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu estava em Papua Nova Guiné. Eu fiz um acampamento com mais de 1000 pessoas da nossa igreja e mais, eu diria. Quantos? Cerca de 100 pessoas. Todos eles querem vir para a escola bíblica aqui. Ah, sim, muitos. Tantos. Eles estão a caminho. Chegando. Sim. Então, se você está aqui e quer vir para a escola bíblica, venha, levante-se, levante sua mão assim. Deixe-me ver. Você quer ter essa oportunidade? Ah, deixe-me ver suas mãos. Lindo. Muitas mãos estão se levantando. Se você quer ser, levante-se e venha para a frente. Venha, venha até mim na fronteira. Você quer, você está crendo em Deus. Você é um jovem ou uma jovem, não importa, venha. Pelo menos você deve vir ao primeiro convite que receber. Amém. Venha. Estou te convidando para fazer algo da sua vida. Ah, estou esperando que mais pessoas se levantem e venham. Eu quero ir para a escola bíblica. Eu quero aprender. Eu quero me dedicar ao ministério. Pode ser você. Você pode ser um formando. Você também está convidado. Temos muitos formandos do Reino Unido, dos Estados Unidos e de vários lugares do mundo. E essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Não vejo. Preciso. Ah, sim. Esses são futuros pastores e futuras esposas de pastores. Tudo bem. Qualquer um que sinta, Senhor, eu creio que Deus também está me chamando para servi-lo. Vir. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, dentre estes, escolheremos. Sim, porque temos que entrevistá-lo e ver. Talvez você tenha agido por zelo ou talvez não entenda o que está sendo dito. Há mais 10 pessoas. 10. Mais 10 pessoas. Venha, levante-se e venha agora. Pelo menos você deve vir ao chamado agora mesmo.
Você deve vir ao chamado. 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 Depois que 10 pessoas vierem, eu disse que eram pelo menos 10 pessoas. Ele teria caído. Pai, nós te damos graças. Vocês estão prontos para que eu ore agora? Pá, sim, pá, sim. Escute, estou convidando você para o trabalho. Este é o trabalho. Uau! Olha quem está chegando. Ontem ele foi ponderado com os rios da vida. Sim, muitos são chamados. Pode não sentir. Deus não chama. Não começa com poucos. Ele chama muitos. Então se tornam poucos. Por quê? Existe um livro chamado Porque Poucos São Escolhidos. Porque poucos são escolhidos. Quem sabe onde está esse livro? Porque poucos são escolhidos. Amém. Por que poucos são escolhidos? Amém. Agora, você sabe quem é. Quem não veio? Tem alguém aqui que não veio, que na verdade vai ser uma das pessoas que será um dos poucos escolhidos. Mas ele ainda não chegou a essa parte aqui. É realmente um dos poucos que vão ser escolhidos. Que é aquele? Como? Ele ainda não veio. Estou esperando. Oh, sim. Sim, ele prefere ser um dos poucos escolhidos. Venha, venha, dando a você uma grande oportunidade. O que aconteceu com essa senhora? Certo? Estenda as mãos. Levante as mãos. Pai, obrigado por todos aqueles que vieram voluntariamente servir-te na escola bíblica, para serem treinados,
para aprenderem a se tornar algo maravilhoso, algo bom, algo glorioso. Eu os multiplicarei e eles não serão poucos. Eu os glorificarei e eles não serão pequenos. Estes não serão pequenos. Eles serão glorificados por Deus e pelo seu poder. Alamalma namazandalaba, e que tu os uses para as tuas obras poderosas. Te damos graças, Pai Celestial. Te louvamos em nome de Jesus. Usa cada um. Não deixe ninguém voltar atrás ou cair na perdição, mas que sejam fiéis até o fim e se tornem os poderosos servos de Deus que o Senhor os chamou para ser. Eu oro por cada um deles, que eles façam parte do grande exército de Deus, servindo grandemente a Ti todos os dias de suas vidas. Te damos graças, e eu sei, Senhor, assim como o Senhor me escolheu dentre aqueles que foram rejeitados em Gana, de uma certa comunidade, e você simplesmente escolheu me usar para a surpresa de todos. Eu sei que você vai surpreender a todos nós ao chamá-los, escolhê-los e usá-los todos para a sua glória. Nós te damos graças, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Agora, todos vocês que vieram, para onde eles vão? Siga esta senhora e estes pastores que estão acenando. Há alguns pastores aqui acenando. Me siga. Siga-os. Vá com eles e eles falarão com você. E você volta e se junta a nós para a última sessão. Amém. Lindo.